acho que nos meus vídeos lá eu sempre estou falando, né, que o chaveiro, ele começa sempre da mesma forma, começa muito novo, não tem assim muito curso, né, de chaveiro, geralmente é passado ali, a pessoa precisa de alguém para fazer uma cópia e contrata uma pessoa nova, né, com a mão de obra barata para estar ensinando essa profissão. E foi assim que eu comecei, né, tinha 17 anos, 18 anos. Um amigo falou que alguém estava precisando de um chaveiro e ali me apresentou. E desde então, cara, depois que eu entrei nessa profissão, não parei mais. Eu vim de uma família humilde, né? Eu vim de um bairro bem humilde, mas minha família sempre foi muito comerciante, né? Meu pai sempre foi comerciante e tal. E eu vim bem humilde ali, sem muita oportunidade, entrei tendo que trabalhar muito cedo. Tudo que eu tinha que fazer alguma coisa ali para ajudar minha mãe, meu pai também se separou da minha mãe muito cedo, então eu precisava ali trabalhar. Na minha adolescência eu comecei a trabalhar, consegui entrar numa loja de carro, lavando carro. Aí eu aprendi ali dentro, tinha um cara que tinha um pouquinho de elétrica, eu fui mexer com ele. Foi quando nessa época eu falei, cara, eu gostei muito da parte de elétrica e ali eu queria entrar no mercado. Então eu espalhei alguns currículos que eu queria entrar, tipo na Fiat, na Ford, estar trabalhando ali. E aí eu botei esse currículo e fiquei parando, esperando eles chamarem. Aí, o que aconteceu? Para ele ser... Nesse período foi justamente a hora que a pessoa me procurou para mim ir trabalhar nessa banca de chaveiro. Então, assim, no começo, assim, logo quando eu comecei, a visão que eu tinha de chaveiro, eu gostaria até de falar isso, que eu estava no mercado ali que eu achava muito interessante, que é a parte elétrica, que é algo que, poxa, mexer em carro e tal. E quando me mostrou o chaveiro, eu falei, caramba, chaveiro, ficar ali naquela banquinha, tal, esperando, não é algo muito tecnológico. Mas quando você entra no mercado, você começa a ver o que é a profissão, sabe? A opção de você resolver problema, de abertura de porta, carro, sabe? Ajudar as pessoas, você lida diretamente com pessoas. Então, assim, foi muito bacana. E aí eu abri mão ali de ir para a área de elétrica e fiquei na parte do chaveiro ali mesmo. Comecei a aprendi e fui trabalhando ali. E eu falo também um pouco sobre esse começo, no vídeo meu, que falo que as pessoas, a pessoa que eu trabalhava não queria muito que eu progredisse. Uhum. E aí eu voltei para a parte elétrica, estava ali trabalhando, aí eu dei uma pausa no chaveiro, voltei para a parte elétrica, fiquei mais um ano e meio na parte elétrica. Uhum. E é muito interessante que eu cheguei lá ali pro cara. E aí a loja que eu trabalhava, o meu patrão, ele tava passando muita dificuldade e um dia ele foi me mandar embora. Pô, Mário, eu não tenho como mais aguentar você aqui e tal. Eu tô querendo vender a loja e eu vou entregar o ponto. E como eu vinha da família empreendedora, e nessa época eu tava vendo muito vídeos e algumas pessoas, aí eu cheguei e falei, cara, me vende sua loja. Aí ele falou, cara, tu compra minha loja? Eu falei, compro sim, você não quer passar o ponto? O que você tem aí? Aí ele foi me falando, foi nessa reunião, aí foi interessante que ele ia me mandar embora, e eu entrei ali, eu falei, cara, eu vou comprar a sua loja. E isso foi numa sexta-feira, eu lembro como hoje, que na sexta-feira eu negociei com ele, e na segunda-feira eu entrei na loja, e ele falou, então não vou dispensar ninguém, tá? E na segunda-feira ele me apresentou como dono da loja para os colegas de trabalho. E era uma loja que tratava com carro, não é isso? Automação veicular. Era vidro, trava, alarme, sonho, acessórios e tal. E, claro, uma pessoa que na época ele era muito novo. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 20... ia fazer 23. Nossa senhora, muito novo. Você não sabia nada de empreendedorismo, né? Nada. Você foi na cara e na coragem. Nada. Eu lembro que eu fui com meu cunhado, cara. Peguei alguns cheques pra ele, com ele. Cheques? Botei vários cheques pro cara lá e a gente fez um bem bolado. Falei, vou começar a pagar esse cheque daqui a 6 meses. Você entra com cheque e depois que eu pagar esses 10 cheques, que eu vou começar a te pagar o restante,
você que eu peguei a loja tinha dívida, então eu falei que ia pagar 20 mil de dívida da loja, eu sei que no total de 60 mil. Dei cheque, era mais 10 mil, e fui fazendo aquela embolo assim. E ali, como é que isso terminou? muito errado. Deu muito ruim? Muito ruim, porque o que acontece? No final das contas, eu não sabia nada sobre negócio. Eu não sabia como buscar cliente, eu não sabia onde anunciar, eu não sabia como atender. Eu era funcionário, tudo bem. Você foi mais corajoso do que assim, uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Não sabia nada sobre empresário. Eu sabia do mercado, porque eu trabalhava dentro da loja, e eu já peguei dívida, né, cara? Então, assim, todo final de semana eu tinha que pagar os meninos ali, e no final das contas, e junto com os meninos chegavam as pessoas que precisavam pegar, porque eu sentei com todo mundo e falei, eu vou pagar todo mundo um pouquinho pra gente acertar essa dívida aí, porque os caras não queriam nem mais vender pra loja. E aí eu fiz e fui, aguentei 8 meses ainda na loja desse jeito. 8 meses. E mesmo com muita dificuldade eu não conseguia arcar com os primeiros cheques começarem a entrar. E aí com aquela dificuldade, mas eu já tinha conseguido botar um ânimo na loja, porque como eu comecei a negociar com os fornecedores, os caras começaram a me vender, entendeu? E como é que você saiu dessa situação complexa, difícil, e foi para a área de chaveiro? Foi aí que aconteceu? E como é que foi isso? Então, eu acho que, tipo assim, a primeira coisa que você tem que ter, cara, é perseverança. Eu já estava ali dentro, eu tinha que dar um jeito naquilo. Então eu já tinha negociado com todos os fornecedores ali, os caras tinham conversado com vender e tal. E alguns profissionais ali eu consegui negociar que eles trabalhassem por porcentagem. Então já tinha tirado um pouco também do encargo também de pagar eles todo mês. E aí as coisas começaram a andar um pouco, só que eu via que não tinha condição nenhuma de tocar o negócio. Mas aí o ex-dono da loja viu que a loja começou a vender de novo. Aí ele pegou a loja de volta. Aí eu consegui passar a loja para ele. Ou seja, você se libertou daquilo, veio a loja para você mesmo sem conhecimento, tocou o barco até melhorar as vendas, e aí o dono se atraiu novamente para a loja, e aí você conseguiu recuperar um pouco do teu investimento. Foi. Não, assim, investimento não. Aí perdi tudo que eu já tinha, o cheque que eu já tinha coberto, as pessoas que eu tinha pago, mas pelo menos eu tinha saído da dívida, ok? Sim. Eu não tinha mais dívida para arcar ali com aquela loja. E o que cara, mas aquilo ali foi muito bom, cara. Foi um momento muito desafiador para mim, mas foi muito bom. Você foi picado pelo bichinho do empreendedorismo, né? Você viu que você não queria ser funcionário e sim queria ser dono do seu próprio nariz, correr os teus riscos e também obter os frutos daquilo que você plantou, correto? Exato. Legal. Para te falar, a única coisa que eu consegui sair daquela loja ali, eu saí com a moto. Saí com a motinha 125 a Titan. E aí eu fui, como eu já saí, eu já era chaveiro, né? Chaveiro, aí tinha o meu cunhado, ele trabalha muito tempo com chaveiro. Aí ele falou, Mário, ó, tem um amigo meu que tá precisando de alguém. E ali eu voltei a trabalhar na área de chave, era o que eu precisava trabalhar na época. E morava de aluguel, cara. Então, o que acontece? Aí eu fui trabalhar com esse cara, voltei, entrei na área de chaveiro e fiquei com esse rapaz ali, com um chaveiro muito bom na época, aprendi algumas coisas com ele, mas também passei pela mesma dificuldade, porque ele já mexia mais com a área de carro, era uma área que eu gostava. E eu fui para ele justamente, eu vou aprender a área de codificação, o módulo que ele mexia, mas não deixava. Eu tinha uma limitação ali, que ele também não deixava eu aprender mais sobre a profissão. Ele não deixava você se desenvolver, né? Eu desenvolver. Aí, o que aconteceu? Nesse período que eu estava ali, a minha esposa engravidou, e na semana que ela engravidou, ele me chamou e mandou embora. Nossa Senhora. E eu não tinha, porque não era carteira assinada. A única coisa que eu virei para ele e falei, ele tinha uma bolsinha de micha, e eu falei, cara, deixa eu levar essa micha aqui. Ele falou, não, pode levar. Aí eu cheguei ali, levei aquela bolsa de micha,
o dinheiro da semana que ele mandou embora, eu fui numa gráfica e pedi para fazer 1000 imãs. O cara fez 1000 imãs. Eu lembro Com o teu telefone? Com o meu telefone. Meu telefone pessoal que eu tinha na época. Esses imãs tinha teu telefone, tinha teu contato. E era muito simples, porque eu não queria algo muito chamativo, não tinha nome, eu não tinha empresa, não tinha nada. Eu só tinha isso, cara. Eu tinha isso. A bolsinha. De lixa e uns imãs. Isso. Aí eu fui lá, peguei no meu padrasto, eu lembro, meu cunhado, fui catei ali Fenda, Philips, um negocinho, montei uma bolsa e saí anunciando, colando aqueles imãs em vários lugares. No primeiro dia, o cara me ligou. Chaveiro, peguei aqui e tal, na frente aqui da minha casa, o seu número. Eu falei, pô, é isso mesmo, aí. Ele me chamou, era um senhor, cara, gente boa, velho. Demais. E ali eu fiz o meu primeiro serviço, R$250, cara. R$250, uma fechadura. Eu abri a porta e era para trocar a fechadura dele. Não tinha noção de dar preço, porque até então o meu patrão mandava, Moab, eu tenho uma abertura para fazer. Vai lá e faz. Moab, tem serviço, não tem serviço, tá? Até então que era o mesmo problema. Só que aí eu já tinha passado pelos problemas da loja, entendeu? E eu já tinha entendido que as pessoas precisavam me achar. Fiz os cartões e aí eu fui pesquisar como dar preço, o preço que eu ia dar de 8 às 18, o preço que eu ia dar de 18 às 10, de 10 às 6 da manhã. A distância que eu tinha que percorrer para atender aquele cliente, precificar o tipo de fechadura, ir atrás de fornecedor, que eu também não lidava com isso, comecei a lidar com fornecedor, então fui atrás desse fornecedor para mim comprar esse produto. E ali começou a vir mais serviço, aí eu tive que comprar maquinário, e não tinha maquinário, então as pessoas me ligavam ali naqueles cartõezinhos, eu ia até outros amigos chaveiros, até meu patrão, cheguei até ele lá para cortar alguma chave. E ali começou o Moab Chaveiro. Me diz uma coisa, Moab, você teve uma experiência que foi fora do país, como chaveiro, inclusive, né? Você teve um vídeo que eu assisti que foi falando da sua experiência, que você foi para os Estados Unidos e tal, quer dizer, a turismo, assim, para passeio, mas de repente pintou lá uma chance de você aprender alguma coisa com as pessoas que estavam lá. Se eu não me engano, era na Flórida, correto? Na Flórida, E eu fui para lá, cara. Estados Unidos. Foi muito bom. E aí eu cheguei lá e qualquer profissão. Eu ando olhando, cara, fechadura e tal. Aí eu tava numa agência lá, tava sentado numa agência, era uma agência de carro, e vi um cartão chaveiro, português. Eu falei, caramba, bacana. Aí eu fui ali, conta essa história também no vídeo. Liguei pra ele e falei, rapaz, tudo bem? Eu sou brasileiro, tô aqui e tal. E o cara, gente boa pra caramba, e começamos a falar, e ele era da minha cidade. Ele chegou lá e começou a falar um pouco do mercado lá de chave, e é completamente diferente daqui. A mão de obra lá é muito valorizada, sabe? Outra coisa é que eles lá não tem ponta. A maioria trabalha em carro, na van, né? Pode trabalhar, então eles levam o chaveiro com eles, entendeu? E tudo isso eu comecei a ver. Eu falei, caramba, que bacana, as ferramentas lá é diferente, sabe? É muito prático você abrir uma porta lá, se bem, mesmo que as tecnologias lá para fechadura é fora do comum. Me diz uma coisa, Moab. Tá, muito bem. E aí você tem hoje um ponto aqui, eu acho que é em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, né? E tá, o que deu assim na tua cabeça já fazer um canal de profissão chaveiro? Né? Sim, o que acontece? Lá nos Estados Unidos mesmo, eu tive essa experiência desse rapaz brasileiro. Quando eu cheguei e falei, cara, eu queria ir com você para ver como que é a profissão aqui, pegar na prática, sabe? Não queria nem fazer, mas ver ele fazendo. Queria ver ele fazendo. Como que era, sabe? As fechaduras lá, tipo o carro, as ferramentas lá é fora do comum. Eu queria ver ele usando elas, até para trazer para cá. E ele falou que não, ele não ia deixar eu pegar aquela dica, ele ficou com medo de eu entrar no mercado. E tudo bem, e ali eu fiquei chateado pra caramba, porque eu passei aqui, como eu falei, eu trabalhei com 2 chaveiros antes, e os 2 não deixaram eu aprender. E eu decidi, e lá mesmo eu conheci, né, o Juan, que é um hispano,
que tinha uma loja lá, ele já tinha uma loja física e tal, fui na loja dele, e o cara abriu as portas para mim, cara. Ele abriu as portas, foi abrindo gaveta, me mostrando as máquinas de codificação, a máquina que ele tinha pantográfica, a chave de abertura, as fechaduras que mais usava. E ele falou, ó, você tá aqui? Eu falei, não tô. Ele, cara, você vai vir? Eu falei, rapaz, não, vem, cara, vem que eu tô precisando de gente para trabalhar. E se você vier, o serviço que eu não fizer, eu vou te passar. E se você quiser trabalhar depois do horário, eu vou permitir também, eu te passo, e você compra suas ferramentas e atende. E aquilo eu fiquei, cara. Fora outras coisas que os Estados Unidos abrem muito seus olhos. E eu passei... Quando eu cheguei no Brasil, cara, com essas informações, isso me veio muito à mente. Porque, cara, tem muita gente igual eu. Que também, assim, tá sem trabalho. Muitas vezes é até novo e tá com a esposa grávida, sabe? Muitas vezes está trabalhando em um subemprego, sem uma perspectiva de crescimento a longo prazo. Se for mandado embora, acabou o processo dele ali e tal. E isso começou a entrar na minha mente. Eu conheço várias pessoas também que tem isso, sabe? É uma forma de você dar de volta aquilo que você recebeu através desse amigo seu lá que você... Correto? Jair, eu entendi o seguinte, que quanto mais pessoas, cara, você puder agregar valor, e essa pessoa ali, ela aprende através do seu conhecimento, você consegue passar ali, cara, essa pessoa amanhã depois, ela se torna um profissional, que você olha através dela que ela cresceu também. Isso é muito gratificante.